Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula conceitual da disciplina de gestão de pessoas no setor público. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a evolução da gestão de pessoas no setor público ao longo dos anos. Inicialmente, vocês lembram lá na disciplina de teorias da administração que vocês trabalharam que os primeiros estudos da administração eles referem-se à administração científica, que foram os precursores o Taylor e o Fayol, o Taylor com ênfase nas tarefas e o Fayol com ênfase nas estruturas. Nessa época, as ações de recursos humanos elas eram feitas exclusivamente por um capataz, que era responsável pela contratação e demissão do empregado. Então não tinha uma preocupação com o bem-estar, com o desenvolvimento dos recursos humanos. Nessa época o trabalho era quase escravocrata, porque eles viam o trabalhador como um homem econômico, em que você pagava e ele fazia o trabalho. Então, não tinha uma preocupação com a gestão de pessoas efetivamente. No setor público, o Estado ele era uma extensão do poder soberano. Isso significava o quê? O Estado era uma extensão dos bens pessoais do soberano. Então, ele governava o Estado de acordo com as suas vontades, não tinha na época concurso público, então as pessoas eram contratadas de acordo com aquela visão patrimonialista, de indicação, ou então tinha algumas pessoas que compravam o direito de ocupar cargos públicos, porque os cargos públicos eram sinônimos de status. Então, nessa época, a administração pública ela tinha essas características e a gestão de pessoas não tinha uma visão de gestão de pessoas, era mais uma visão patrimonialista. A partir da década de 1930, iniciou a Escola das Relações Humanas, com as experiências de Hawthorne, que tinham inicialmente a visão de o objetivo de identificar a influência da iluminação na produtividade. E aí, através das experiências, eles identificaram outros fatores. Eles identificaram que os fatores psicológicos eram muito mais importantes na influência na produtividade. Então, eles começaram a perceber que as pessoas elas formavam grupos informais, que tinha uma cultura organizacional, que os líderes eram importantes, e aí surge o advento do homem social, no qual estabelece a importância das relações humanas no trabalho. Então, deixa de ser aquela visão totalmente econômica. E aí, isso faz com que surja a necessidade de departamento de pessoal para as funções de recrutamento, seleção, treinamento e remuneração. Além disso, devido à evolução da industrial, surge a necessidade de maiores quantidades e melhor qualidade nos treinamentos e seleções, então por isso que surge essa necessidade do departamento de pessoal. A partir de 1937, no Brasil, tem no início a primeira tentativa de inovação no serviço público, com reformas do sistema de pessoal e a implantação e simplificação de sistemas administrativos. Essa reforma ela era baseada no Estado intervencionista e em uma burocracia do Max Weber. O que isso significava? Que tentava tirar a questão da influência pessoal do gestor público na administração pública. Então, tinha que ter uma impessoalidade, que deveria seguir as normas, que deveriam ser estabelecidos critérios, como agir, e essa é a ideia da burocracia de Max Weber, e que depois o termo burocracia começou a ser ligado com uma coisa negativa, porque é alguma coisa muito enrijecida. Nessa época, a característica era a abordagem sistêmica, e aí isso trouxe uma necessidade de mudança na gestão de pessoas. Por quê? A abordagem sistêmica considera as organizações como sistemas abertos que têm relações com o ambiente. Então, era importante um sistema de gestão de pessoas que levasse a organização a atingir os objetivos e que fizesse essa relação com o ambiente. Então, em 1985, foi feita a racionalização das estruturas administrativas e a formulação de uma política de recursos humanos. Então, foram estratégias, foram os primeiros passos para o modelo gerencialista da administração pública,
que traz conceitos novos, como o empreendedorismo, os programas de qualidade total, gestão estratégica, que são os primeiros passos para uma administração estratégica de pessoas. Então, depois disso surge a administração estratégica de recursos humanos, que tinha como principal característica a descentralização das responsabilidades de gestão de pessoas. Em muitas empresas começou-se uma terceirização de algumas atividades de recursos humanos, como seleção, treinamento, como a gente vê até hoje. Muitas empresas contratam empresas especializadas em recrutamento, empresas especializadas em treinamento. Então, houve uma terceirização dessas atividades. No serviço público, a atividade que marcou a gestão estratégica de pessoas foi o plano diretor da reforma do aparelho do Estado em 1997. E aí, em 2006, foi lançado o decreto 5.707, que prevê a implantação da gestão por competências no serviço público. A gente vai ver mais para frente do que se trata a gestão por competências na nossa aula 4, mas basicamente esse decreto ele prevê que todas as ações de treinamento, capacitação, a avaliação de desempenho, todos devem ser baseados em uma identificação das competências necessárias e das competências existentes para que identifique-se a lacuna e o processo de capacitação deve ser feito para suprir essas lacunas de competências para melhorar o desempenho no serviço público. Então, basicamente, esse decreto estabelece isso. Alguns pontos desse decreto têm muita dificuldade de serem implantados, justamente pelo fato da característica da gestão pública. Então, pegou os conceitos lá da administração privada, que é a gestão por competências, com a intenção de aplicá-la na administração pública. Mas nós vamos ver mais para frente que algumas dificuldades trazem para a administração pública uma característica singular, que dificulta um pouco a implantação desse processo. Então, não é por coincidência que são poucas as instituições que conseguiram implantar o processo de gestão por competência de forma efetiva. Então, o que é esse planejamento estratégico de pessoas? Primeiro, a organização ela precisa ter alguns objetivos, missões, visão, e aí todos os planos para atender esses objetivos, eles são um planejamento estratégico. Então, inicialmente, a organização deve estabelecer a estratégia de forma geral da organização, e essa estratégia que vai dar base para a estratégia de pessoas. Com base no que a organização de forma geral quer atingir, a gestão de pessoas vai planejar suas atividades. Quais são as principais etapas de um planejamento estratégico de pessoas para o setor público? Inicialmente, é necessário estabelecer o objetivo da política de recursos humanos. É necessário planejar a força de trabalho, fazer um dimensionamento, quantas pessoas são necessárias, quantas pessoas trabalham no setor, quantas pessoas ainda faltam. É necessário fazer esse planejamento para conseguir estabelecer o planejamento estratégico de pessoas. É necessário estabelecer uma política de recursos humanos que leve em consideração o recrutamento. Como será feito esse recrutamento? O recrutamento ele deve possuir estratégias claras, eficientes, para que consiga recrutar os melhores talentos para a organização. É necessário ter uma estrutura de carreira que motive as pessoas a permanecerem na organização. É necessário uma estratégia de capacitação para desenvolver as pessoas, estruturas de incentivos, estrutura de avaliação, estratégias de realocação e redistribuição para casos de insatisfação ou de não adaptação. As estratégias elas devem estar de acordo com as estratégias de todos os outros setores da organização como um todo. Então, a estratégia da gestão de pessoas ela precisa estar de acordo com as estratégias da organização como um todo. Quais são as principais dificuldades para o planejamento estratégico de pessoas no setor público? A questão da abrangência territorial, porque o território, pensando na administração pública federal, por exemplo, temos órgãos federais em todo o território nacional. Então, isso gera uma abrangência muito grande de gestão.
A histórica posição paternalista em relação aos servidores, então a gente sabe que ainda existe o patrimonialismo em relação a algumas atividades, atitudes no setor público, de favorecimento, enfim. A questão das restrições orçamentárias, a necessidade de uma legislação pertinente, tudo deve ser feito pela legislação, não é possível estabelecer nada que não esteja na legislação. O despreparo profissional da maioria dos servidores públicos, aqui é relacionado à questão de despreparo técnico, que hoje já vejo como as pessoas estão muito mais preparadas tecnicamente para assumir o serviço público, a questão da corrupção, que é uma realidade no nosso país, os custos operacionais altos devido à magnitude da própria máquina administrativa, por conta da sua abrangência territorial, quantas pessoas tem, tudo isso, então os custos são altos. A questão da duplicidade de programas e projetos que tem, e o não cumprimento dos planos de governo. A cada 4 anos troca o governo e aí muitos dos planos feitos acabam sendo deixados de lado porque mudou o governo e mudou as estratégias. Então essas são algumas dificuldades do planejamento estratégico de pessoas. Vocês vão ver no material, nós temos um caso prático, que é o programa GES-Pública, da gestão estratégica, que foi implantado há um tempo atrás. Então é importante vocês conhecerem e terem uma visão, e estamos à disposição para caso fiquem dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao material, com relação ao conteúdo, vocês podem questionar, que tanto eu como o tutor, como professor tutor Aureliano, nós vamos estar à disposição para responder as dúvidas de vocês. Desejo a todos uma boa aula, uma boa atividade e nos vemos mais à frente. Obrigada.